Olá, Sérgio, boa tarde. Tudo bom, Robertson? E você? Beleza, está me ouvindo bem? O áudio está bom? Está ótimo. Perfeito, Aguardando a imagem tá aqui boa. mais algumas pessoas entrarem aqui no painel. Já temos vários atendentes aqui, já estão na nossa sala. Perfeito. Não fala o número não para não ficar nervoso, né? Eu souber que tem muita gente Daqui a fica pouco a nervosa. gente começa. Perfeito. Mas estamos on aqui, ok? Muito bom, tá ótimo. Obrigado. Gislaine, acho que você está sem áudio. Sim, agora sim. Funcionou. Desculpa, agora deu certo. 10-0 para o Zoom. Quase. Só falta a sua imagem. Já está quase.
E agora? Perfeito. Então tá ótimo. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda ao nosso Muito webinar. obrigada. Estávamos Olha aguardando aí, você aqui. mais um dia, todos nós juntos. Mais um dia de sucesso e acredito aí que o pessoal está entrando aí para estar conosco. E hoje temos aí muitos inscritos, né, Sérgio? 156 no total. Pois é, você viu? O público apostou. Vamos Isso ver. aí, coisa boa. Na expectativa todos. Muito bom. Todos apostos, então, podemos dar início aí, os ajustes padrão de tecnologia, mas já estamos aí com várias pessoas, boa parte das pessoas já estão conectadas também. Então, vamos dar início ao nosso webinar Semana de Maratona AB Casa e IBREI. Para eu me apresentar, eu sou Robertson Emerenciano, represento o IBREI, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento das Relações Empresariais Internacionais, sou vice-presidente executivo do Instituto, sou também advogado, atuante na área empresarial, comercial. O IBREI, para quem não conhece, é um instituto que promove e incentiva o desenvolvimento dos negócios e das transações internacionais entre as empresas, atuando também de maneira institucional na melhoria do ambiente econômico, do ambiente regulatório e do ambiente de suporte ao desenvolvimento das empresas e dos negócios, procurando colocar o Brasil no cenário econômico internacional de uma maneira cada vez mais relevante. O IBREI tem um bom relacionamento com a AB Casa e desse bom relacionamento surgiu a oportunidade de desenvolver, já que todos estão em casa, impossibilitados de se deslocar para eventos e seminários, de fazermos webinars e, durante esse período, aproveitarmos para trazer mais informações ao mercado, aos associados do IBREI, que também estão aqui acompanhando esse evento, aos associados da AB Casa e para vários outros convidados que também estão participando aqui no nosso evento. Está aqui conosco o Sérgio Pereira. O Sérgio é executivo da área internacional, atuando na área de desenvolvimento de negócios, com passagens em várias empresas de grande e médio porte. É especialista na expansão global de negócios, também é professor do MBA da FIA. Então, ele hoje que terá a oportunidade de falar um pouquinho se o Brasil, o futuro, será um Brasil com S ou um Brasil com Z, já que a grande expectativa do que teremos pela frente, tão logo essa pandemia termine, tão logo todos possam voltar ao normal. Então, em nome do Instituto, eu gostaria de agradecer a oportunidade de, mais uma vez, fazermos aqui mais uma jornada da nossa maratona, né? Várias pessoas poderão acompanhar o nosso seminário. As perguntas podem ser colocadas pelo chat, eu vi que algumas pessoas aqui já postaram alguns, oi, bom dia, boa tarde, tudo bem? Então, já estão conectados também. E eu passo a palavra para a Gislaine, para dar as boas-vindas em nome da AB Casa, a quem eu já agradeço também na pessoa do Renato, do presidente, que por uma questão aí de última hora não pôde comparecer, mas a Gislaine fará as honras da casa aqui, agradecendo a presença de todos. Boa tarde, já inicio agradecendo a todos, Robson, a você, ao Sérgio, cada um dos participantes que estão aqui conosco, todos aqueles que nos ajudaram e que estão nos apoiando aí na organização dessa maratona, que tem dado uma repercussão muito boa, com feedbacks muito positivos, não somente entre os associados da Becasa, mas também no mercado, né? A Becasa, para aqueles que ainda não conhecem, é uma associação que representa o setor de casa e decoração, onde nós temos mais de 630 associados, e hoje nós fazemos toda uma movimentação em prol do mercado e também para estar ajudando esses associados, né? E acredito que hoje, com boa parte do que a gente vai estar falando, vai tirar muitas dúvidas, vai tirar bastante também alguns receios do mercado internacional, junto com o Sérgio aí, para aqueles que ainda têm um certo receio, porque ainda tem pessoas que têm um mito do comércio internacional de ser algo muito difícil, que não é bem assim, né? Existem muitos mecanismos e oportunidades para se fazer o diferencial e vamos confirmar, né? O mercado internacional é uma bela oportunidade de negócio para todos, principalmente para aqueles que estão aqui no Brasil, que ainda não tiveram oportunidade de ter essa experiência. Essa é a ideia de trazer hoje aqui essa oportunidade junto com
o Sérgio, com o Robertson e com toda a equipe. Então, eu agradeço, não vou me estender mais, estou aqui à disposição também, tá? Ajudando no que for preciso. Obrigada a todos. E Sérgio? Obrigado, Gislaine. Estou com a palavra já? Tá, toda sua. Tá ótimo. Roberto, obrigado. Gislaine, muito obrigado. Exatamente uma semana depois, estamos de volta para continuar aquela conversa que nós começamos na semana passada. E eu acabei fazendo um pouquinho corrida, porque eu fui o último da fila, e acabou também não entrando meus slides, coisa da tecnologia, que não vai acontecer hoje. Então, a gente já começa já apresentando tudo aqui com vocês, vou compartilhar esse material todo, depois vai ficar à disposição de todos. Algumas perguntas já chegaram, outras estão chegando, e algumas respostas vão acontecer naturalmente durante a nossa conversa, mas aquelas que não forem agora, eu respondo depois, tá? Não vai ficar nada sem resposta, sem comentário. Tem perguntas difíceis ali, hein? Do tipo, quando é que acaba a crise? Se eu soubesse essa, eu não estaria aqui agora. Estaria curtindo já alguma coisa mais interessante aí em termos de futuro. Mas bola de cristal ninguém tem. O que nós temos são indícios, são sinais, é isso que a gente tenta interpretar, a raiz da nossa própria experiência profissional, o que a gente já passou antes, e aí é que dá para você construir alguns cenários de coisas que podem vir a acontecer. De qualquer maneira, o que a gente vai conversar hoje é a possibilidade de todos nós enxergarmos uma saída, não só no Brasil, mas para fora também. Então, o Brasil precisa disso. Nós somos uma economia fechada, por N razões, e já perdemos alguns montes. Eu tinha um chefe há muitos anos, um líder, que me ensinou uma coisa muito legal, que era o seguinte: começar na crise nem sempre é ruim, nem sempre é ruim. Primeiro que você começa peitando já todo melhor, você já está, digamos assim, numa situação mais tranquila. Então, eu acho que essa conversa vem bem a calhar, porque todos nós, sem exceção, estamos cheios de dúvidas, cheios de incertezas. Enquanto eu faço essa pequena sequência de frases, eu já vou compartilhar aqui a minha tela, para só um pouquinho. Robertson, Gislaine, está aparecendo aqui para mim uma mensagem que eu estou desabilitado a compartilhar a tela. Tem algum comando que você tem que dar por aí? Aí que já Me será. libera aí. Então, libera o meu acesso aí. Tá bom. O Robson é o nosso mentor aqui, ele que comanda, viu, Sérgio? Mas você sabe que... Ele aperta os botões? É ele que, olha, ele que autoriza a todos nós. Mas você sabe que, complementando, assim, em linha do que você estava comentando, é interessante que na crise e na dificuldade que aparecem as oportunidades, né? Você pode ver que vários cenários é sempre dessa forma. Conseguiu Com aí, certeza. Robertson? Pode dar sequência, Sérgio. Beleza, estou aqui compartilhando já, então. Só um minutinho, pessoal. Está compartilhado já? Acho que já, né? Mas ainda não está na tela correta. Está Exato. na tela aqui. Espera só um pouquinho também aqui. O Sérgio também faz o upload da apresentação, para informar que esse material ficará disponível, né, Gislaine? Também Sim. Associados da AB Casa, tanto a gravação quanto a apresentação, e você pode explicar aí os canais onde poderá ser encontrado esse material depois. Bem, esse momento nosso está sendo gravado e ele vai estar sendo publicado na Becasa TV no YouTube e em todas as outras redes de comunicações da Becasa. E todo o material que for usado hoje, a gente também vai estar compartilhando com todos os participantes, né, com a apresentação que o Sérgio vai estar fazendo, disponibilizando na sequência, a gente vai estar compartilhando com todos. E se tiver alguém também que deseja um contato ou perdeu algo, ficou uma dúvida posterior, também estaremos disponíveis. Muito bom. O importante é estreitar esse relacionamento o máximo possível, né? Porque como o evento tem tempo limitado, às vezes não dá para abordar todas as perguntas e todas as dúvidas que há várias pessoas aqui. Exatamente. E aí, Sérgio? Está aqui já, está aqui
Tá no jeito já, deixa eu só voltar aqui para a sala de reunião, apertar o botão do compartilhamento. Está compartilhado? Vocês estão vendo minha tela? Não. Não? Então, espera só um pouquinho, perdão. Olha, Agora não vai. só... Agora foi. Foi? Foi. Pronto. Botar no F11 aqui para a gente ficar com a tela completa. Pronto. Foi? Foi, né? Tá lá. Beleza. Então, vamos embora, pessoal. Bom, a provocação é essa, tá? A pergunta antigamente era o seguinte, onde é que a sua empresa vai estar no século XXI? Aí essa frase foi ficando, foi empurrando, e agora a gente está discutindo daqui para frente. Bom, eu queria começar nossa conversa dizendo o seguinte, tá? Tem muita ansiedade no ar, é natural. Ninguém experimentou isso antes, ninguém viveu isso antes. É a primeira vez que a gente tem um negócio nessa dimensão. Então, a frase que eu gostaria é, primeiro, o mundo não vai parar. O que vai acontecer, isso com toda certeza, o mercado vai encolher, sim, o dinheiro não vai desaparecer, ele vai mudar de mãos. E as necessidades continuam, só que elas vão ser calibradas. Ou seja, talvez antes quem comprava tivesse disposto a gastar um certo valor para adquirir um bem, no futuro isso vai mudar, ele vai repensar quanto ele dedicar, quanto que ele vai gastar para aquele bem. Então, simplesmente mudaram ou vão mudar os padrões. Isso num curtíssimo espaço de tempo, se é que não está acontecendo já. Eu vou dividir com vocês aqui agora um exemplo que aconteceu comigo faz 48 horas. Não vou dar nome da empresa por uma questão de elegância, uma questão de ética, embora esteja fazendo um elogio a ela. Essa empresa é do setor alimentício e eles trabalham com um composto lácteo. O que é o composto lácteo? Não é o leite integral em pó, não é. Ele é um produto que ele é diferente. Então, ele tem um pouco menos do leite integral, ele tem outros ingredientes, ele se torna um produto enriquecido, porque você pode enriquecer esse produto com vitaminas, uma série de outros ingredientes, mas ele não é o leite em pó. Muito bem. Essa empresa, ela tem um nicho de mercado dela. Então, ela trabalha com a população um pouco mais carente, quem dispõe um pouco menos de valor para poder comprar esse produto. E, geograficamente, ela tem uma venda muito maior em regiões menos favorecidas do que no centro-sul do país, onde o poder aquisitivo é maior. Conversando com eles, não há dúvida de que esse padrão vai mudar um pouquinho nos próximos tempos. Então, algumas pessoas vão ao supermercado e simplesmente vão encontrar um produto mais em conta, que não é exatamente aquele que ele comprava antes, mas talvez seja aquilo que ele possa comprar. Então, nós temos aí claramente um padrão, mudou o padrão, reduziu um pouco, mas tem gente lá pronta para oferecer o seu produto e ganhar mercado com isso. É doloroso que isso aconteça? Claro, porque se eu ganho oferecendo alguma coisa mais barata, mais em conta, mais acessível, significa que alguém deixou de ganhar também, ou eu tomei o mercado de alguém. Muito bem, é nessa nova arena de disputa de mercado que a gente vai ter que se entender daqui para frente, que a gente vai se achar. Esse quadro aqui que eu faço, que eu fiz, que eu desenhei para vocês, ele é extremamente perigoso. Por quê? Porque ninguém sabe exatamente se isso vai se cumprir ou não. Eu estou falando isso a partir de muitas conversas que eu tenho com as pessoas do varejo, eu trabalho com redes varejistas, e existe uma sensação no ar do que pode vir a acontecer. A gente é obrigado a fazer projeções. Então, claro, rapidamente, o que é esse slide? A primeira fileira aí de cima que você está vendo, ela talvez seja o pior cenário de todos. Então, nós estamos em abril, hoje, estamos aí com uma faixa vermelha que vai até quase o final do ano. Ela vai ficando alaranjada lá no último bimestre do ano. Depois ela passa por um período verde e vai ficar azul em julho do ano que vem. O azul, que nós estamos considerando, é o retorno a alguma coisa muito próxima do que nós tínhamos agora, a questão de um mês. No segundo cenário, o verdinho já começa, talvez, logo depois do meio do ano, ali por agosto, setembro. E isso faz com que, começando 2021, ali no final do primeiro trimestre, a gente já sinta a recuperação do mercado. E, talvez seja esse o mais otimista de todos, que a gente aposta que daqui a uns 60 dias a pior fase já tenha passado, a gente entra numa fase intermediária, vamos aí batendo cabeça, vamos sofrendo, tentando entender o que está acontecendo até o final do ano, e já no início de 2021, então, a gente tem uma retomada dos negócios. Eu não quero deixar ninguém empolgado, porque, de novo, eu não tenho bola de cristal, ninguém tem, qualquer coisa que a gente disser aqui está sujeito a
digamos, a um erro no futuro bem próximo. Mas eu tenho visto e ouvido muita gente trabalhando em cima desse terceiro daí de baixo. Ok? Uma informação que eu queria compartilhar com vocês, isso me chegou ontem, conversando com uma pessoa ligada ao varejo. Aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, nosso governador vai anunciar agora no dia 22 se nós suspendemos ou se nós mantemos o isolamento da população. Existe um certo consenso no ar que ele não vai suspender, que isso vai ser estendido até a primeira semana de maio. Temos um feriado no dia 1º de maio, que é uma sexta-feira, e aí existe uma sensação no ar de que isso seja revisto, seja relaxado, seja voltado um pouquinho ao que nós conhecíamos como não isolamento, a partir da segunda-feira, que vai ser dia 4 de maio. Então, é só compartilhando com vocês, é uma informação que a gente discute entre empresários, executivos, quem está pilotando o negócio na ponta. Então, não é certo, isso não vai estar publicado em lugar nenhum. Se você disser que eu garanti isso, eu vou discordar de você, mas é o que eu tenho, né, e que eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Está gravado, hein, Sérgio? Agora esse que é o problema, né? Está registrado, né, Roberto? Agora não tem como tirar mais. E agora já foi. Agora já falou, né? Já. Vamos lá. Eu queria mostrar para a gente, eu gosto sempre de fotografar o Brasil, porque embora nós sejamos brasileiros, empresários executivos, nem sempre a gente tem noção clara dos nossos próprios números. E é legal a gente dar uma olhada nos nossos números. Para poder pensar como é que a gente vai reagir a tudo isso, vamos primeiro fotografar quantos nós somos, quem nós somos, o que nós fazemos. E você vê que eu botei o título desse slide com um asterisco lá em cima, tá? E lá embaixo está assim, dúvida completa. Dúvida completa por quê? Porque, infelizmente, esses números vão ser sacudidos. Eles vão sofrer alterações já nos próximos dias. Muita gente vai deixar de jogar, outras vão surgir. Não tem certeza sobre esses números. São números redondos, mas eu queria compartilhar com vocês. Então, o Brasil hoje, que eu chamo o país realmente de empreendedores, nós temos cerca de 12 milhões de CNPJs. Isso não é para qualquer um, não. Isso é realmente um número robusto. Logo abaixo, a nossa força industrial, que também não é de se jogar fora. 330 mil indústrias, de norte a sul, de leste a oeste. Depois, a gente passa para o número que me deixa muito preocupado. A primeira que aparece aí são os 48 mil importadores. Nada contra quem importa. Eu acho até que a gente deveria ter muito mais do que isso. O que me preocupa é a última linha. Então, ter hoje no Brasil alguma coisa próxima de 25 mil exportadores, vamos combinar uma coisa? É muito pouco. Mas é muito pouco mesmo. Se a gente observar ao longo dos últimos anos, esse número foi crescendo de uma maneira muito tranquila, muito suave. Eu faço a pergunta e depois você pode responder à vontade, vai pensando numa resposta, depois a gente volta a bater papo um dia. Por que nós somos tão poucos na hora de faturar em moeda forte? Eu sei, custo Brasil, governo não ajuda, dólar não contribui, e mais um monte de coisas que compõem uma lista. A gente olha para aquela lista e fala assim, não dá para fazer negócio lá fora desse jeito. Eu vou aceitar isso, eu vou aceitar. Mas, ao mesmo tempo, eu vou deixar até o final da nossa conversa aqui uma série de provocações para que você pense de uma maneira diferente. Vamos pensar de um jeitinho diferente. Principalmente, eu acredito que boa parte de quem está me ouvindo agora seja pequeno ou médio empresário. E uma das coisas que a gente ouve e discute muito é eu não consigo porque eu sou pequeno. Não é bem assim. Eu tenho exemplos e mais exemplos de empresas menores do que uma pequena indústria, ou seja, micro, e que conseguiram sucesso lá fora. Então, é uma questão só da gente ajeitar algumas coisas que não quero adiantar, porque a gente vai falar sobre elas agora. Mas antes disso, vamos dar uma olhada. Bom, antes de mais nada, vamos lá. Isso é legal você conhecer, tá? O número de micro e pequenas empresas que exportam, olha que interessante esse dado, hein? Ele cresce, ou vinha crescendo até 2018. Eu fechei esse gráfico em 2017 porque era a informação que eu tinha publicada pelo Sebrae. 2018, ela está solta por aí na imprensa e tudo mais, mas não está publicada. Mas eu posso garantir para você que subiu também, só não vou ter o número exato. Então, vamos lá. Das 25.250 empresas grandes representam quase 90% de tudo que a gente vende lá fora. E as que são micro, pequenas e médias, que formam uma batelada de 24.750 empresas, representam uma parcela muito pequena. Mas que coisa interessante, as micro e pequenas crescem. Então eu vejo no pequeno, no microempresário, uma vontade de expandir negócios e ir lá para fora.
E eu gosto de fazer uma leitura também um pouquinho mais afunilada, porque as grandes, elas trabalham com commodities. São os números grandiosos que você vê todo dia na imprensa. Então, a gente exporta todo tipo de mineral, um monte de matérias-primas do agronegócio, que eu aplaudo e eu acho que está ótimo. Só que a gente não pode esquecer que nós temos uma base industrial muito bacana. Quando a gente olha o perfil das micro e das pequenas empresas, elas exportam produtos manufaturados. Isso é que é legal. Então, nós estamos falando de indústria, estamos falando de produção, estamos falando de matéria-prima, falando de desenvolvimento de pessoas, de P&D. Isso traz uma riqueza muito grande para tudo que a gente pensa em termos de futuro. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre os futuros mais prováveis. Eu vou passar rapidamente por eles. Tá? Na semana passada eu já tinha mencionado isso daqui, que é o neoprotecionismo. Depois de qualquer pilar do século XX, já teve vários, está dando um sinal instável na minha internet. Tá? Se falhar, vocês me ajudam. É natural que os países se protejam. Por quê? Porque suas economias estão fragilizadíssimas. Então, se eu tiver que me proteger, elevando o imposto antes do produto importado entrar, ou criando barreiras técnicas para que o produto estrangeiro não venha, eu vou fazer isso. Qualquer governo faz isso, para proteger a minha indústria local. Então, eu estou vendo que a partir do ano que vem já, talvez já a partir do final desse ano, a gente vai enxergar algumas medidas neoprotecionistas. Eu trouxe como exemplo para vocês uma situação que eu vivi quando eu estava no setor de vocês. Eu passei pelo setor têxtil para revestimento de solo, revestimento de piso. Então, eu trabalhei com tapetes, trabalhei com carpetes, mas tapete ia para decoração. E o ano era 2001, houve o ataque às Torres Gêmeas, e eu estava no início de relacionamento com os meus clientes dos Estados Unidos, vendendo tapete para lá, exportando tapete para as casas americanas, digamos assim, e quando acontece aquele fato que foi péssimo. Eu lembro que aconteceu em setembro e novembro para dezembro, alguns meses depois, eu embarquei para os Estados Unidos para fazer mais um giro de negócios. Eu me deparei com mensagens muito próximas a essa que você está vendo na tela. Ou seja, compre produtos americanos, salvem, por favor, os empregos locais, faça a América ficar ainda mais forte. Fazer a América mais forte é mais recente, tá? Mas o de baixo, orgulhosamente manufaturado, produzido nos Estados Unidos, eu lembro de ter visto isso de uma maneira muito intensa no ano de 2001 e início de 2002. Isso é como, por exemplo, se apresenta um protecionismo, um neoprotecionismo. Outra coisa que eu mencionei para vocês no nosso último encontro foi o fator China. Eu não tenho nenhuma dúvida de que dessa confusão toda, quem sai liderando é a China. Não tenho qualquer dúvida sobre isso. Como é que ela vai fazer? Ela vai para cima do mercado. Ela tem capacidade produtiva, ela tem gente suficiente para operar isso muito bem, ela tem uma economia robusta, ela ganhou muito dinheiro nos últimos 20 anos, tanto que aproveita esse dinheiro para comprar empresa em tudo que é lugar, e eles continuam com um apetite muito grande em termos de vendas. E você não tem a dúvida de que a gente vai ver, claro, que não de maneira igual por todos os lugares, mas a gente vai ver uma presença chinesa batendo na nossa porta, chegando junto, e a gente vai ter que lidar com isso nos próximos tempos. Nessa segunda frase aqui, tem esse One Belt, One Road, que é uma estratégia chinesa que eu vou compartilhar com vocês, muito pouco falada aqui no Brasil, muito pouco discutida aqui, mas que é pura real. Isso aqui, esse mapinha mostra bem qual é a estratégia deles. Sair da China, lá no canto, e vir migrando em direção à Europa. Só que essa migração, esse caminhar para cá, para o lado esquerdo do mapa, para quem olha de frente, ele é feito de duas maneiras. Ele é feito através de uma rota, digamos assim, rodoviária, terrestre, uma rota marítima, mas ao longo dessa rota você tem novos polos produtores. Então a China está descentralizando a sua capacidade produtiva do país, originalmente, está trazendo isso em direção ao Ocidente. Vamos ver como é que isso vai se comportar na prática. Isso não vai acontecer agora, em 2021. Isso deve demorar mais uns 2, 3 anos. Mas o fato é que os caras vêm com muita força e vamos ver como é que vai ficar esse rearranjo global, como é que a gente se acha nisso aí tudo. Muito bem. Outra coisa que deve acontecer. Eu adoro essa palavra, eu adoro esse conceito, que é o reshoring. Ou seja, lembra daquele offshoring? Lembra daquele outsourcing? Pois é, nós estamos falando de um movimento que redesenha isso. Ele reprograma tudo isso. Em poucas palavras,
Quantas empresas, você que está me ouvindo aqui agora, quantas empresas você ouviu ou você soube que fecharam as portas porque não valia a pena fabricar no Brasil? Era mais barato trazer da China ou de qualquer outro país asiático. Garanto que você conhece um monte de exemplos, e eu conheço um monte de exemplos também. Quando a gente fala do reshoring, ele é uma iniciativa de trazer de volta para casa essa indústria que foi embora, que migrou. Então, isso foi pilotado, começou esse movimento já tem alguns anos na Europa, hoje nos Estados Unidos ele está muito mais estruturado. Estou mostrando para vocês aqui o logo. Isso aqui é uma iniciativa nos Estados Unidos, que tem todo interesse, parte da indústria americana tem interesse em voltar a ficar forte. E eu vou dizer, eu tenho certeza que daqui para frente a gente vai considerar isso. A gente vai repensar o que eu deixei de fazer aqui no Brasil, troquei a produção nacional por um produto importado que era mais barato, e vou deixar uma provocação aqui. Está sendo gravado, mas não importa. Se vocês quiserem vir em cima de mim questionando o que eu estou falando, não tem nenhum problema. Eu acho que vale a pena a gente falar disso. Damos esse fortalecimento da China, e será que de alguma maneira a gente não enfraqueceu aqui no Brasil? E será que a gente não vai pagar um preço por isso? É uma provocação, é só uma pergunta. Eu continuo acreditando, com a base industrial que nós temos, pequena, média ou grande, dá para fazer muita coisa legal, dá para fazer muita coisa interessante. Muito bem, o que nós temos que observar daqui para frente, ou a partir de já? Primeiro, um equilíbrio entre venda nacional e internacional. Se você já vendia lá fora, se você já fazia exportação, ótimo. Que tal observar só que percentual que era esse? Se der para a gente dar uma equilibrada um pouco mais, eu acho que fica uma lição boa de casa. Quem tinha 5%, se você fizer um esforço a mais, e talvez transformar isso em 15% ou 10% de faturamento em moeda forte, vai fazer muito bem para a tua empresa, muito bem para a tua organização. Balança comercial não é nenhum pecado eu falar disso. Quando a gente fala em importação, nem toda importação é danosa para a nossa indústria. Não, de jeito nenhum. Quando a gente pensa em maquinário, que a gente hoje não tem aqui no Brasil, tem que trazer de fora, algum tipo de matéria-prima que eu também não disponho aqui, ou que eu traga de fora para fazer um custo médio, o ideal é o seguinte: em tempos de dólar tão deslocado, chegando a 5,20, eu sei lá para onde que vai depois, imagina se você é obrigado a comprar alguma coisa lá de fora em dólar. Deve estar sofrendo horrores. Agora, imagina se você tem uma compra de 10 e uma venda de 10. Você está naturalmente equilibrado e o dólar faz muito menos efeito no seu bolso. A terceira é a diversificação dos mercados. Primeiro, concentrar tudo no Brasil, na minha opinião, é um erro estratégico. A gente pode repensar essa coisa de quanto que eu destino para um mercado e quanto que eu destino para outro. A primeira divisão foi feita. Eu vou tirar parte do que eu faço hoje no Brasil e vou tentar colocar lá fora. Perfeito. E quantos países? Eu sei que para alguns que estão ouvindo, o desafio já é colocar o pé para fora. Para outros que já estão lá fora, a pergunta é: será que dá para aumentar o número de destinos? Eu vou dar um exemplo para vocês de outra crise que me pegou em cheio. Foi em 2008, a crise financeira que arrasou com o mundo, que fez o comércio mundial encolher $1 trilhão em um ano. Naquela época, eu estava envolvido no setor químico e eu estava bem posicionado no mercado internacional. Nossas vendas estavam em 65 países, algo assim. 2009 foi justamente a diversificação de mercados. O fato de estar presente em mais de 60 mercados criou um equilíbrio muito interessante. Alguns foram para baixo, outros foram para cima. E aí, fazendo a média, a gente conseguiu crescer. E muito cuidado com a cadeia de suprimentos. Por quê? Aquilo tudo que estiver ligado à importação pode se tornar um problema para você no futuro. Ao mesmo tempo que eu falo que a balança comercial é saudável, mas é que a gente tem que ter um cuidado em relação à cadeia de suprimentos para que você não tenha boas ideias, um bom produto, uma força de vendas, uma boa estratégia, mas tropece na cadeia de suprimentos que está sendo afetada também por essa confusão toda que a gente está vivendo. Vamos falar um pouco não de achômetro, tá? Essa informação aqui ela é quente, ela vem da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. É aqui que está o termômetro de tudo que se vai comprar e vender nos próximos tempos. O gráfico ele é triste de olhar, os números são preocupantes, então eles estimam que a gente vai perder aí nos próximos um ano e meio, alguma coisa entre 13% e 32%
Ou seja, as empresas vão deixar de comprar aí fora alguma coisa nesse intervalo de percentual. Eu aproximei aqui um pouquinho o gráfico para mostrar que no pior cenário, a gente vai levar esse tombo, que já está acontecendo, porque é 2020, mas olha que interessante, pessoal, todo mundo já aponta a recuperação para 2021. Mesmo a OMC, que está compartilhando com a gente aí uma sensação de coisa ruim acontecendo. Mas você vê que é um V. Então, tem uma queda brusca, tanto na linha verde quanto na linha vermelha, mas existe um movimento de recuperação já para 2021. É aí que a gente tem que olhar com muito carinho. Então, vamos absorver o impacto agora para trabalhar. E trabalhar quando? Aí eu trouxe para vocês agora uma sequência de mapas que, vamos ver se fica claro, eu acho que vai ficar claro, deve estar aparecendo bem para vocês aí. Primeiro cenário, o vírus não volta. Eu sei que já ficou meio... Sérgio, tem... Nas últimas 48 horas... Sérgio, tá pipocando o que você estava falando e estão pedindo para você voltar um pouquinho o áudio, o slide anterior, e falar porque acho que deu algum corte, por favor. Deixa eu mexer aqui no meu áudio. Pronto. Eu estou com uma conexão um pouquinho instável, mas vamos lá. O que eu comentei nesse slide aqui, olhando mais de perto, é que a queda existe, mas a recuperação ela não é de longo prazo. Então, a OMC mostra para nós aqui nesse gráfico. Fala. Desculpa te trabalhar novamente, mas são 2 slides, na verdade, que o pessoal está pedindo para voltar. Que acho que como travou por causa da conexão, eu acho que o pessoal acabou perdendo e é algo interessante para eles, tá bom? Obrigada. Vamos ver se é esse daqui, então, pessoal. Se não for, avisa que a Gislaine me fala, eu volto mais um, tá? Não tem nenhum problema. Então, eu volto e repito o que eu estava comentando antes. Aqui é a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, que cuida do comércio mundial, que aponta para a gente uma queda pesada, mais pesada do que foi a crise de 2008 e 2009. Os números são uma perda entre 13% e 32% no volume de exportação, já para os próximos tempos, agora para os próximos meses. Então, o que eu vou fazer agora é aproximar esse gráfico para que você veja com um pouquinho mais de detalhe que, embora a pancada seja muito grande, a queda é muito forte, a recuperação me parece interessante, porque ela é um V, ela bate e volta, ela não faz aquele movimento de U. E você pode ver que nas duas projeções, nas duas possibilidades, que é o gráfico verde ou vermelho, a gente vê que 2021 já tem um movimento de recuperação. No gráfico verdinho, se tudo correr bem, em 2022 a gente já está a pleno vapor em relação ao que nós tínhamos antes, de expectativa anterior, antes disso tudo acontecer. Bom, eu vou passar aqui, Gislaine, se por acaso não deu certo, me avisa, tá? Não tem nenhum problema. Não, ok agora. Obrigada. Beleza, nada. Então tá bom. Aqui são os cenários que foram criados, que foram desenhados há poucos dias, que de repente já está ficando velho, mas vamos trabalhar em cima disso daqui. Cada dia é uma novidade, mas tem que se apoiar em alguma coisa. Vamos lá, primeira possibilidade. O cenário, o vírus não volta. Se ele não voltar, a gente tem um impacto nesse eixo, que eu chamo de eixo do comércio, que é Estados Unidos, Canadá, Europa e Ásia, sofrendo de diferentes maneiras, hein? E aí fica a lição de casa para a gente também, tá bom? Você vê que Europa e Estados Unidos, eles têm uma recuperação diferente. Então, os Estados Unidos se recupera bem, já no início do ano, a Europa vai para o meio do ano, e a Ásia recupera antes. Agora, imagina o seguinte, aplica isso no mundo inteiro. Então, nós temos uma recuperação já no início de 2021. O que bate com aquele gráfico que eu te mostrei da subida do comércio mundial. Então, a coisa começa a fazer sentido, ela começa a se encaixar. O segundo cenário, que é o vírus retorna, ou seja, ele é dado como controlado e ele volta a atuar em alguns países. Isso bagunça tudo e faz com que, por exemplo, nos Estados Unidos, a recuperação só aconteça em 2024. Na Europa, no final do ano de 2024. Ou seja, é um cenário muito difícil. Mas olha que interessante. Na China, ela é anterior. Ela acontece antes. Eu vou encerrar esse capítulo dos mapas aqui para a gente falar de coisas bastante objetivas nos próximos minutos, que é o seguinte. O maior impacto vai estar definitivamente nos Estados Unidos e na União Europeia ou no território europeu.
Quem sai com mais facilidade, com menos pancada na cabeça é a China, porque ela sai muito bem dessa história toda, e alguns mercados periféricos. Mercados periféricos, a gente pode incluir o Brasil e a América do Sul, ok? Aqui é só um mapa que mostra o pior dos cenários, você vê muito mais vermelhos do que verdes e azuis, e aí que a situação fica um pouquinho mais complicada. Eu vou me encaminhar agora para o final, e vai ser legal porque a gente vai conversar sobre algumas coisas que eu acredito muito. Gislaine, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu estou ficando com uma luminosidade baixa aqui. Está atrapalhando? Senão eu vou correndo ali acendo a luz. Olha, para mim está tranquilo. Está tranquilo ainda? Então tá bom. Tá bem. Tá, se você perceber que está ficando escuro, me avisa que eu corro ali acendo, tá? Tá. Vamos lá, pessoal. Eu separei isso aqui em 3 olhares diferentes, ok? Primeiro, é olhar para o mercado. É um trabalho que nós fazemos, nós, empresários executivos, a gente olhando para fora. Então, primeira coisa, muito cuidado na seleção de mercados. O que eu quero dizer com isso? Eu sei que dá vontade de vender para país rico, dá vontade de vender para os Estados Unidos, dá vontade de vender para a Europa e para o Japão. Só que nem sempre esses mercados são os mais indicados. A gente pode fazer uma estratégia começando a partir de mercados mais simples, mas não menos capacitados para comprar. Lembrando que nós vendemos não é para o país, a gente não vende para o governo, a gente vende para empresários. E mesmo países pequenos têm empresários com condições financeiras suficientes para seguir com seus negócios. Então, eu queria deixar isso claro para vocês, porque eu opero e operei durante muito tempo em locais onde você olhava o fator macroeconômico e falava assim, eu não vou colocar o pé nesse país. Eu não vou vender para um país que tem inflação alta, que está com um crescimento econômico quase próximo do zero, às vezes negativo, que tem analfabetismo alto, que tem capacidade de compra nominal baixa. E, no entanto, eu fiz muito negócio nesses mercados porque eu encontrei os parceiros nesses mercados. E as pessoas têm necessidades. Isso, é claro, tem que se adequar ao seu produto. Não dá para aplicar isso como regra geral. Então, seleção de mercados, vamos olhar com muito carinho para eles. Segundo, canal de distribuição e canal de comercialização. Isso é simples de explicar. Imagina que você tem um produto qualquer e seja vendido no varejo lá fora. Nem sempre a gente consegue sair do Brasil, sair do nosso estado, da nossa cidade e abastecer um varejo em outro país. Nem sempre isso dá certo. Pelo contrário, quando a gente olha para o varejo lá fora, fica uma lição de casa muito dura, que é a seguinte, eu tenho que encontrar uma maneira de não desabastecer esse varejo. Então, o papel do distribuidor ou do importador, que também é distribuidor, ele é muito forte nessa hora. Então, pensar quem são os meus parceiros na hora de fazer com que o meu produto chegue lá fora. Terceiro, vamos considerar novos arranjos comerciais. Eu digo isso porque eu peguei o exemplo das trading companies, mas a gente pode discutir isso a tarde inteira, se for necessário. Mas as trading companies, tem muitas que são especializadas em mercados e especializadas em segmentos. Então, eu conheci algumas brasileiras e estrangeiras que me ajudaram a entrar em mercados onde eu naturalmente sozinho não conseguiria entrar. Então, eu deixava uma parte do meu valor nessa transação, porque eu vendia para essa empresa que comprava de mim e depois ia revender. É claro que o ganho dele era a diferença de preço. E claro que isso sacrificava um pouco a minha margem, mas foi uma maneira que eu encontrei de chegar a mercados que antes sozinho eu não conseguiria. Então, eu considero isso, são arranjos comerciais que a gente pode pensar daqui para frente. O quarto está em inglês, hein? Trade Finance Rules. Ou seja, hoje, crédito, gestão de crédito é um negócio super importante. Eu sei que mexer com dinheiro no momento de total incerteza pode parecer loucura, mas o dinheiro mais barato que existe para todo mundo é o dinheiro do fornecedor. Não é o dinheiro do banco, não é o dinheiro de qualquer linha que ele possa pegar no mercado financeiro. É comprar bem e pagar bem. E o mercado hoje, como um todo, ele come e respira isso. Eu sei que é muito complicado, às vezes, te dizer, nossa, minha empresa é pequena, eu tenho poucos recursos, como é que eu vou dar financiamento para alguém? O que eu recomendo para vocês é dar atenção ao tema, chamado Trade Finance, porque ali tem produto para todo mundo, para todos os gostos, para todos os bolsos. Acordos comerciais. O Brasil é um país reconhecido como que tem muito pouco acordo comercial. Então, a gente não tem muitos, mas os que tem, a gente deveria usar. Então, é questão de se assuntar bem, porque isso é ganho de competitividade. Competitividade, pessoal, não é só o dólar, não é só o custo do Brasil.
Competitividade é uma série de camadas que a gente vai construindo uma após a outra até chegar no final do dia e dizer, uau, eu consigo jogar e consigo jogar bem lá fora. Mercados secundários. Mercados secundários, eu vou ser bem claro aqui. Quando eu trato com empresas, quando eu converso com empresas que eu proponho o mercado secundário, um mercado mais simples, de menor poder aquisitivo, tem gente que fica incomodada com isso, porque sonha com o mercado de alto poder aquisitivo. Então, esse é o mercado mais central. O mercado secundário é um mercado de menor poder aquisitivo. Eu estou me repetindo aqui, mas eu insisto. Às vezes, num momento como esse, é mais fácil a gente começar perto de casa, trabalhando com um mercado mais simples. Último, bons profissionais. Nessa hora, fazer o trabalho bem feito lá fora é fundamental. Então, eu peço encarecidamente que vocês observem quem são as pessoas que vão liderar esse processo, para que faça bem feito. É um momento de seleção extrema. Todo mundo vai querer vender, os compradores vão ficar poderosos e as negociações não vão ser fáceis. Então, quanto melhor a gente chegar na frente de um comprador desse, melhor para todos e mais chance de sucesso. Vamos olhar para o Brasil? Bem pouquinha coisa. Brasil é isso aqui. Desculpe se eu te decepciono, mas o custo do Brasil não vai ser reduzido nos próximos tempos. Não vai ser reduzido por quê? Porque são questões estruturais que a gente não vai conseguir mexer nos próximos 5, talvez 10 anos. Então, a gente vai ter que conviver com o custo do Brasil, que ele não faz com que a gente não consiga jogar o jogo. Dá mais trabalho, mas dá. Se você é grande, comporte-se como médio. O que é isso? Flexibilidade, rapidez, descer um pouquinho, um degrau e escutar mais o mercado, talvez mais simples, atender o cliente com uma demanda que antes você poderia dizer, poxa, eu não quero fazer isso, que dá muito trabalho. É muito setup na produção. Mas agora eu acho que é o momento que a gente tem de descer um degrau. Então, o grande que se comporta como médio, ele é percebido com mais velocidade, mais ágil, mais disposto a trabalhar bem no mercado. E se você é pequeno, tire proveito disso. Acima de tudo, lembre que o small é the new big. O pequeno talvez seja o novo grande. Não tem que ter vergonha se você é pequeno e se sentir desconfortável, porque uma empresa pequena como a minha, de repente, não vai ter sucesso lá fora. Tem N exemplos de empresas pequenas que conseguem fazer isso funcionar muito bem. Sérgio, acho que é bom você acender a luz, está começando a ficar escuro aí. Eu vou me ausentar aqui e eu já volto. Pera, fica aí. Pessoal, aproveitando, está todo mundo vendo a tela do Sérgio, se alguém precisar de algo ou alguma dúvida, é só perguntar, tá bom? Já estou de volta. Melhorou? Sim, obrigada. Isso aí são os improvisos de trabalhar home office, né, pessoal? Todo mundo está vivendo a mesma realidade. Então, vamos lá. O olhar para dentro de casa. Ups, desculpe. Perdão. Acabou repetindo ali. Eu trouxe para vocês, de uma forma extremamente gráfica, como eu enxergo o mercado, como eu atuo, eu mesmo faço isso, como eu oriento algumas empresas, como eu discuto em sala de aula. É uma visão de mundo bastante simples. Eu vou te acompanhar aqui. Do lado esquerdo você tem o Brasil. No Brasil você tem a sua empresa ali no meio, você tem os outros exportadores, você tem o papel da trading, que é brasileira, você tem o representante comercial. Do lado direito você tem o mercado internacional todo, que eu simplifiquei extremo, coloquei um país só e depois os outros países ali embaixo, que é uma repetição do desenho, onde você tem o consumidor final, o varejo, a concorrência local e esses intermediários, importadores, distribuidores e tudo mais. E aqui embaixo, do lado embaixo do Brasil, você tem a concorrência internacional que não deixa a gente sossegado um minuto sequer. Então, esse desenho que vai ficar para vocês depois é para que vocês façam ensaios, para que vocês façam diferentes maneiras de chegar até o seu cliente. Porque cada uma delas tem vantagens e desvantagens, não tem regra que se aplique a todos vocês, não dá. Cada mercado pede de um jeito, cada segmento inspira um tipo de negócio, cada produto, cada estratégia empresarial. O fato é que é bom a gente pensar que não é monolítico. Chegar lá fora não é de um jeito só. Então, nós temos maneiras e maneiras de fazer isso. Eu vou compartilhar isso com vocês depois. Eu acho que fica uma leitura bastante visual, né, do que eu quero dizer. Eu estou repetindo aqui que o mundo não vai parar, ele não vai parar.
Eu vou repetir que dinheiro não vai desaparecer. Por sinal, vou abrir um capítulo sobre financiamento. Muito cuidado com a captação financeira. Fazer exportação com recurso próprio pode não ser a decisão mais interessante. Por quê? Porque normalmente a gente capta dinheiro brasileiro, que é um dinheiro caro. E aí a gente vai transformar tudo isso depois em exportação, que é onde se opera lá fora com um juro totalmente diferente da que nós temos aqui dentro. Então, dependendo do porte da sua empresa, eu diria o seguinte: não falta dinheiro para exportação. E não vai faltar dinheiro para exportação, embora o governo federal esteja gastando rios de dinheiro para poder superar essa fase inicial da crise. As linhas para exportação, elas são linhas que estão disponíveis, tanto nos bancos oficiais quanto nos bancos públicos, e dá para qualquer empresário chegar até lá e conversar. É questão de relacionamento bancário. É claro que não adianta chegar com uma ideia na cabeça, tem que chegar com business plan. Se você chegar com um plano de negócios, uma estratégia bem montada, o seu gerente vai observar aquilo com muito carinho. E a liberação do recurso está vinculada a isso, a ele sentir firmeza em você. Desse jeito, essa linha é uma linha barata. Barata mesmo, barata. Competitividade internacional. É com ela que a gente organiza o pacote internacional. Então, falando sobre dinheiro, sobre projetos, sobre grana, tem muita gente aí esperando para investir em bons projetos. Bons projetos não são somente os de tecnologia, apps, não. Pode ser simplesmente uma expansão internacional. Isso é um projeto também. E pode postar, tem gente disposta a te ouvir. Eu vou me preparando aqui para encerrar e depois, se der tempo, eu vou comentar um caso com vocês. Mas eu adoro essa frase, que não é minha, ela foi adaptada, mas eu vou continuar repetindo e vou seguir os próximos anos falando muito sobre ela e repetindo de qualquer jeito, que é: a crise está forte, tá? Então toma exportação que melhora. Porque isso é o que nós temos que fazer do nosso próprio país. Nós somos um país com um potencial gigantesco de expansão internacional, mas que cresce para dentro, que não consegue, por N razões, expandir, que não consegue fazer a sua receita ficar em moeda forte, que não consegue mostrar a força da sua criatividade, da flexibilidade, da sua qualidade de produto. A gente não consegue mostrar isso. Então, vamos aproveitar que agora a coisa bateu forte mesmo e a gente talvez olhe para o mercado nacional nos próximos tempos e não veja um bom cenário e a gente seja obrigado a repensar nossas estratégias. Então, tá bom. Então, vamos olhar para além da fronteira. Vamos pensar um pouco fora da caixa. E se a caixa não der para pensar fora da caixa, esquece a caixa. Está na hora da gente tomar decisões talvez um pouco mais avançadas, mais arrojadas. O momento é esse. Então, Gislaine, eu vou, como eu havia combinado contigo, hein? Vou parar com 58 minutos, 55 minutos, vou dar uns 5 minutinhos aqui. Caso você, o Roberto, queira acrescentar alguma coisa de alguma pergunta que tenha entrado, dá tempo da gente bater um papo ainda. Fique tranquilo, tá, Sérgio, porque por enquanto aqui o pessoal estava tendo mais algumas dificuldades a questão na hora de ver a sua apresentação, né? O Oswaldo ele não conseguiu acompanhar o que você estava falando na tela, por algum motivo ele estava e depois ele perdeu a conexão, mas eu falei para ele que depois a gente vai estar disponibilizando, tá? Com certeza. O que a gente pode, assim, ter uma sugestão, tem algumas perguntas que estavam, né? Você já até, algumas coisas que você já foi falando já perante as perguntas que foram feitas para você, mas pelo que você tem e que você observou nas perguntas, de repente você poderia já estar compartilhando com todos, né? Sim, que elas vão ser respondidas, né? Individuais, porém, de repente, algo que é importante, que é relevante para todos. Tem alguém aqui levantando a mãozinha, deixa eu ver quem que é. Eu vou pedir para quem está participando, eu estava falando com você, não vi quem levantou a mãozinha, tá? Mas deixa sua pergunta aqui no chat, que a gente compartilha aqui com o Sérgio para responder, tá bom? Obrigada. Deixa eu começar então com uma pergunta que chegou antes para a gente e ela chegou em muito boa hora, porque alguns aqui me acompanham de outros eventos já sabem que eu tenho uma linha de defesa em relação a territórios
E alguém já me ouviu falando de África. E eu continuo sendo entusiasta do mercado africano. E a África, para mim, pessoal, vai muito além de Angola e Moçambique, que acabam sendo destinos naturais para a gente aqui no Brasil por uma série de razões. A proximidade cultural, a facilidade com a comunicação. Eu não vou desmerecer isso, não vou tirar o mérito disso. Só que a África, no total, são 54 países. E é um território muito complexo. Mas complexidade não é dificuldade. É simplesmente a necessidade da gente observar e trabalhar com mais afinco, trabalhar com mais carinho. E eu opero na África há muitos anos. E grandes surpresas e grandes negócios foram feitos lá. E eu gosto de observar, primeiro, é um mercado que aceita muito bem a indústria brasileira, ele gosta. É um mercado que, culturalmente, vê com muito bons olhos a nossa presença. Eu não quero levantar uma bandeira aqui que pode ser mal interpretada, mas é bom a gente falar. A África foi dominada pelo continente europeu, por países europeus durante muito tempo, e isso deixou um traço. Isso deixou, isso deixou uma memória lá. Então, eu ouvi e senti nas minhas andanças que havia uma busca por alguma coisa diferente. E é nessa busca pelo diferente que a gente pode entrar. Outra coisa, a África não é só miséria, não é só fome e não é só doença. A África tem bolsões de classe média que crescem a uma velocidade muito mais alta do que você pode imaginar. Todo mundo projeta a classe média africana para os próximos 10 anos semelhante à da Índia, que é outra que cresce a uma velocidade muito grande. E tem que ser muito cuidado. Quando eu aplico isso à África, a verdade é absoluta. Eu costumo dizer que nós temos 5 Áfricas diferentes. Uma lá em cima, uma África branca, uma África árabe e muçulmana ao norte. Nós temos a África do Sul, que todo mundo conhece muito bem a África do Sul, a sua potência, a sua vontade de fazer negócios e tudo mais, que acaba contaminando, no bom sentido, os países em volta. Nós temos o canto lá de frente para a Ásia, que tem economias muito dinâmicas, Quênia, Uganda e Tanzânia. Do lado de cá, olhando de frente, nós temos também, nesse caso aí já está ali, Angola, mas junto tem Nigéria, que é um trator em termos de dinamismo econômico, e mais uma série de países menores, mas que são muito bons de fazer negócio, que é o caso de Gana, Costa do Marfim. Sérgio, travou, Sérgio, novamente. Senegal, falou Gabão, Sérgio, travou. Sérgio, tá? Vamos ver travou. se voltou agora. Está voltando? Parou no Quênia, se eu não me engano. Tá. Eu falei daquele canto da África, Quênia, Tanzânia e Uganda. Pegou? Sim. Agora acho que todos pegaram também. Ótimo. Mas, agora a gente volta. Mas você sabe que eu vou até adicionar algo com você aqui, né, sobre mercados, né, que é muito interessante isso até para quem está conosco aqui, mas o mercado também que eu vejo que está crescendo, está buscando muito, eu sinto porque está vindo uma demanda, né, eu recebo essas demandas, é o mercado turco. O mercado turco tem uma cultura parecida com a brasileira, né, é um povo de relacionamento e está buscando muitos produtos aqui, e de vários setores, não só o setor de casa e decoração, mas de outros também. Então, é um outro que é um potencial. Que bom que você comentou. Aí. Que bom que você comentou. Eu gosto muito de falar sobre a Turquia. Eu operei na Turquia durante quase 10 anos. E, primeira coisa, quando a gente desce em Istambul, isso é uma lição de casa para todos nós, tá? Pegar a mala e ir para a rua, hein? Não dá para vender, nem sempre dá para vender pela internet. Então, fica a lição de casa aqui. Quem tiver disposto tem que levantar e tem que ir atrás. Assim que puder pegar avião, assim que puder voltar a se reunir com as pessoas. E se você chega em Istambul, a sensação que dá é que você está numa grande cidade aqui do Brasil. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, é um país com uma pegada muito moderna, muito ocidentalizada, pelo menos em Istambul. Sai, talvez você vai sentir uma outra coisa, uma outra pegada. Mas é uma cultura jovem, de empresariado jovem, com muita vontade de fazer negócio. Vem a nossa presença com muita simpatia também, e é um mercado desafiador. Tão desafiador quanto o Brasil. É um mercado complexo, burocrático também, mas vale o esforço, vale muito esforço, porque construir bons relacionamentos na Turquia, olha,
é garantia de excelentes negócios. E aí, só voltando para a África, eu sei que parece um desafio muito grande a gente fazer negócio com países que não falam português na África. Eu vou deixar uma dica para vocês, hein? Eu fiz isso durante alguns anos e funcionou perfeitamente bem. Quando você tiver com essa dificuldade toda, pensa em trading companies que não estão no Brasil, até podem estar, mas não estão no Brasil, que estão em algum lugar da Europa e que já têm relacionamento com países africanos. Então, você pensa uma operação triangular, onde comercialmente você trabalha com trading companies belgas, holandesas, inglesas, alemãs, só que a mercadoria vai direto para a Europa, para a África, desculpe, vai direto para a África. Quem assume o risco financeiro é essa empresa europeia, a África, porque ela sabe como vender, ela já faz isso há muitos anos. E você minimiza o seu risco trabalhando com uma empresa europeia que está muito, não precisa nem você botar o pé na África, você pode fazer através de terceiros. E eu digo porque eu fiz e funcionou. Então, é um modelo que pode ser bem utilizado, não só para a África, para qualquer lugar do mundo, mas para territórios complexos, talvez seja a melhor alternativa. Excelente. Gislaine? Opa! Excelente. E tem algum outro mercado assim que você vê como um potencial também, Sérgio? Eu Para sempre ajudar começo, Gislaine, claro. Eu sempre começo perto de casa. Então, eu acabei não trazendo aqui, mas eu tenho um desenho de uma teoria minha. Não é teoria, mas é um modelo que eu aplico para os meus negócios e quando eu posso trabalhar com empresas, eu também recomendo que se faça isso, que é o modelo do caracol. O caracol, eu não vou olhar pela velocidade do caracol, não é isso. Eu vou olhar pelo fato de ele começar perto e aos poucos expandindo. Então, começar perto de casa me parece uma decisão muito racional, muito sábia. Começar perto de casa, estou falando de América do Sul. E começando pelo Cone Sul, aqui do lado de casa, aonde, vamos lá, uma viagem de uma semana, você faz 3 países com um custo incrivelmente baixo. Culturalmente, nós estamos muito próximos. Desenvolver produto com embalagem e a tradução, eventualmente, para o espanhol, você faz isso uma vez e você não precisa repetir mais, porque todo mundo aqui na região fala espanhol, só nós somos um enclave português aqui no continente. Então, é um jeito de expandir com baixo custo e com uma receptividade, com um potencial de receptividade muito elevado. Há uns 3 ou 4 anos, não mais, há 5 anos, eu liderei um grupo empresarial do setor de alimentos e bebidas e a gente fez 2 grandes missões prospectivas, uma para o Chile e uma para o Peru. O meu trabalho era agrupar esses empresários, eram 34 num grupo e 33 no outro. O setor de alimentos e bebidas, você tem que categorizar isso, porque tem muitas categorias. Eu agrupei e organizei a batida na porta lá fora, que é o que eu sei fazer. E muitas conversas aconteceram. Numa delas me chamou a atenção, porque eu estava numa empresa de distribuição. Essa foi bem objetiva. Tem aqui. Ele falou, nenhum. Eu falei, alguma coisa contra a indústria brasileira? Ele falou, não, só que ninguém veio me visitar. Então, depois de uma dessas, Gislaine, a gente é obrigado a engolir em seco e falar, pois é, o mercado está vivo, mas a gente tem que se apresentar para ele. E é tão perto de casa, do lado de casa. Então, Sérgio, isso, na verdade, é efeito do mercado olhar muito tempo para dentro também, né? Ficou muito tempo olhando para o umbigo e, mais recentemente, talvez na década mais recente, o mercado se abriu e o empreendedor brasileiro passou a procurar mercados estrangeiros, mas até então, muito olhar para dentro, porque o mercado sempre foi muito grande, muito pujante, não havia necessidade, vamos dizer assim, de buscar mercados fora. Mas dá para ver na sua apresentação que num cenário otimista, né, médio otimista, a coisa começa a retomar a partir do começo do ano que vem. Então, realmente tem uma barriga grande aí de redução da atividade comercial e da atividade econômica, não só no Brasil, mas como no mundo todo. Então, quando a gente fala de um objetivo de procurar uma exportação, me parece que nesse momento o mercado ainda não está comprador, exceto para os produtos que são aí envolvidos
e buscados por conta da crise, né? Que você tem um aumento, mas não é uma situação normal, de demanda normal de mercado. Nesse período, as empresas que ainda têm condição não deveriam procurar se ajustar e procurar esse aprendizado, que exatamente o que você está falando aqui, né? 1 hora de apresentação, são uma visão bem macro, mas não seria o momento da empresa se organizar para realmente, quando a coisa voltar, você está pronta? Porque é uma série de coisas. A empresa hoje fala, tá bom, eu quero exportar segunda-feira. Ele não vai. Não vai acontecer, lógico, lógico. Então, como aproveitar esse momento até a retomada para se inserir numa economia numa economia mundial? Roberto, é perfeita a tua colocação, porque é o seguinte, o tempo que a gente leva para sair, para quem está me ouvindo, está no zero, tá? Vamos imaginar o cenário de você estar no zero, você não está vendendo nada lá fora. Para sair do zero e chegar ao que eu chamo de operação regular, não, é ter a certeza de que você já tem um negócio regular, que comprou uma vez, o cliente gostou, vai comprar a segunda e vai comprar a terceira. Para sair do momento zero e chegar nesse ponto, a gente calcula alguma coisa em torno de 8 até 18 meses. E por que esse intervalo de tempo? Antes de 8 meses, eu acho muito pouco provável que alguém consiga. Você tem que se preparar totalmente para fazer essa operação. E essa preparação, ela pega a empresa de A a Z. Todo mundo tem que estar envolvido nesse processo. Isso não acontece rapidamente. Tem que virar uma série de chaves internas. Gestão de produto, gestão financeira, gestão de logística. Nós temos marketing, quando é relevante, mas nesse caso o nosso público sim. Tem a estratégia comercial. Então tem uma série de coisas que devem ser feitas. Certificação de produtos, né? Quando o produto, né, precisa ter uma certificação internacional. Certificação de produto, quem trabalha com marca, se quiser se poupar de dores de cabeça, já começar a pensar em termos de marcas e patentes, proteção, tem um monte de aspectos, e isso toma tempo. Tá. E é o tempo que poderia ser usado agora, né, para isso. É lógico, é claro, inclusive dá para trabalhar com calma, dá para fazer lição de casa, e essa aí vai, de novo, vai consumir no mínimo 8 e pode chegar até 18, dependendo, claro, da dinâmica de mercado, produto, da velocidade de cada empresa, de quanto que ela dedica de tempo ao assunto e de intensidade. Mas está perfeito. Aproveitar que estamos todos agora em quarentena, está tudo muito calmo, tudo muito parado. Se você consegue fazer isso, dedicar ainda algum tipo de recurso a esse tipo de planejamento, por favor, faça. Vamos lembrar daquela frase, todo mundo atribui ao Lincoln, mas ninguém tem certeza se foi ele realmente quem falou. Ele disse que se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, eu levaria 6 horas amolando, afiando o meu machado. Então, eu acho que fica essa lição. Vamos nos planejar muito bem para executar de maneira precisa. Muito bom. E você comentou também sobre o reshoring, né, como talvez um caminho que algumas empresas acabarão adotando. Mas para a empresa que já está mais avançada no canal de exportação, e aí sem prejuízo das proteções internas, mercado e desenvolvimento do emprego e da economia internacional, as grandes empresas praticam o offshore, né? Então, você pega as grandes marcas, ele vem para o Brasil, porque aqui tem um mercado consumidor forte, mas ele produz em outro lugar. Grandes marcas que nós conhecemos estão em países onde há mais condição econômica de empreender ou de fabricar e produzir algo. E isso as grandes empresas brasileiras também fazem de uma certa maneira. Nós temos as multinacionais brasileiras desenvolvendo produtos em países onde é mais competitivo para trabalhar. Mas a pequena e a média empresa não olha essa possibilidade. Isso seria uma alternativa também, pensar que o seu produto, às vezes, fabricado em um vizinho, e aí a gente tem que respeitar, é lógico, nós queremos criar empregos no Brasil, nós queremos desenvolver a economia interna, mas muitas vezes o nosso sistema fiscal, tributário, que seja econômico, faz com que você reconheça aqui lucros lá fora, questões assim. Então, às vezes, produzir fora é uma questão de competitividade do seu produto. Aqui na região, os nossos vizinhos, isso deveria ser levado em conta por essas empresas, porque às vezes não passa pela cabeça do empresário pequeno e médio que ele poderia produzir em um outro país, trazer para cá, fazer um CKD, trazer outros mecanismos que barateasse a produção dele. Pode ser um caminho offshore para pequena e média empresa também? Pode. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo
Eu não vou falar o ano porque vai entregar a minha idade, aí fica chato, né? Mas há muito tempo, há muito tempo. Você é jovem, E foi na Sérgio. época que eu estava super. E foi na época que eu estava fazendo a gestão de uma empresa do setor de decoração. Então, como nós vendíamos tapetes, os tapetes são recortados, são acabados, né? Você recebe aquele acabamento ali na borda, aplicada a franja. A gente enrolava esses tapetes, colocava no saco plástico e colocava no container. O container carregava 24 mil tapetes, alguma coisa assim. Mas o tratamento tributário lá fora era para tapete. E eu, nessa época, estava olhando o mercado norte-americano, uma questão de estratégia da empresa. E aí, um belo dia, eu recebi uma visita, isso era empresa média, nós éramos médios. Eu recebi uma visita de um empresário das Bahamas, e ele propôs uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte: Sérgio, o seu produto tem acesso privilegiado ao mercado americano? Ou seja, o importador americano paga menos imposto para o tapete brasileiro? Eu falei, não, ele paga integral. Na época era 9% de imposto, se eu bem me lembro. Aí ele falou, pois é, nós na América Central e Caribe, nós temos acordos comerciais com os Estados Unidos. Fazem com que os nossos produtos entrem com tarifa zero. Ele falou o seguinte para mim: por que você não produz o seu tapete, mas não recorta ele? Manda ele em rolo. Em rolo. Manda para minha planta nas Bahamas. Nós vamos cortar o tapete, vamos fazer o acabamento, vamos aplicar a franja, aplicar a etiqueta embaixo, vamos enrolar, reembalar, ou fazer, no caso a embalagem, e esse produto, de acordo com as regras de origem, e aí é muito estudo, tá, pessoal? Tem que dedicar atenção a isso, mas pelas regras de origem, ele deixa de ser um produto brasileiro e passa a ser um produto da América Central. E os Estados Unidos, uma vantagem competitiva. Então, esse salto tarifário... Pode falar. Esse é um salto tarifário. Eu saio de um produto que tem uma posição tarifária aqui, qualquer uma, 54, 03, 20, sei lá, e no momento, porque está em rolo, no momento que ele é terminado, ele já virou um produto na posição 60 alguma coisa, que é um tapete terminado. Então, isso é um acordo de uma pequena joint venture entre duas empresas, não envolve grandes complexidades, não envolve grandes riscos, é uma questão da gente arregaçar a manga e trabalhar. Fala, Roberto, se você ia falar. Eu ia comentar que o contrário também às vezes acontece. Às vezes a empresa importa toda a matéria-prima dela para o Brasil, por desconhecer um ponto importante que você falou sobre os tratados, né, internacionais ou tratados regionais, e muitas vezes ela desconhece que importando determinada matéria-prima por um outro país, ela pode cair numa regra fiscal mais vantajosa, por exemplo, de importar via Argentina, só um exemplo, e depois trazer para o Brasil, onde pode, inclusive, ganhar, eventualmente, certificado de origem, como você disse, e facilitando muito depois a exportação a partir do Brasil. Então, o que a gente vê, às vezes, é que existe o mecanismo, mas não existe o conhecimento por parte do empresário como aplicá-lo. E, nesse ponto, o IBREI tem o seu papel, né, de auxiliar e difundir isso. Eu creio que a ABCasa também, como entidade que reúne as empresas, também tem essa missão de trazer mais informação para esse empresariado, porque a gente sente que a pessoa não conhece. Às vezes, numa reunião, você fala, poxa, mas você poderia importar isso pelo Paraguai, e sendo um produto com certificado Paraguai, você consegue mandar, por exemplo, diretamente para a Bélgica. A pessoa fala, nossa, mas como isso existe? Nunca ouvi falar. E existe, assim, muito mecanismo que a pequena e média empresa que não tem lá um departamento fiscal, né, não tem uma consultoria dedicada a esse tipo de orientação, deixa passar no dia a dia e torna o produto dele menos competitivo. Com certeza. E detalhe, tudo que a gente está conversando aqui agora, na fase final da nossa apresentação, isso compõe o quê? Mais uma camada de competitividade. Então, eu já falei de algumas, essa é mais uma. Olha que interessante, até agora a gente não falou sobre dólar. Estamos falando de coisas reais que ajudam na hora de fazer o negócio lá fora. Eu não abordei dólar ainda, não falei de dólar, nem de custo do Brasil. Então, são fatores colaterais que estão convivendo com a gente o tempo inteiro, que nós temos que trazer para dentro do raciocínio. Por isso que eu insisto sempre que fazer esse tipo de trabalho tem que ter um profissional ou um corpo de profissionais que, se não for da casa, que pelo menos seja convidado a participar do projeto. O IBREI está aqui para isso, a ABCasa também é para isso, né? Quem não tem hoje, talvez, uma estrutura própria totalmente dedicada e capacitada,
pede ajuda, a gente está aqui para isso mesmo. É algo que o Brasil pratica pouco também, e que talvez de uma maneira mais organizada, talvez pudesse alcançar um êxito melhor, que eu vejo a questão das marcas regionais, né? Porque o empresário brasileiro tenta se virar sozinho, né? Cada um vai. Eu achei muito bacana aquele gráfico que você colocou com a flechinha saindo da trade ou da empresa direto, e muitas vezes cada um por si tentando encontrar o caminho, né? E mais uma vez as entidades, instituições, os órgãos de exportação brasileira, agências de fomento, pouco trabalham nas marcas regionais. A gente tem no Brasil polo calçadista, polo de tecnologia, polo vinícola, mas tirando aí as marcas do Café do Brasil, né, que depois de muito tempo da gente ver o café da Colômbia, né, focou no Café do Brasil, mas são poucas marcas de identidade regional. E isso é um atestado de qualidade internacional quando você ganha um selo de qualidade de uma marca. A gente chama de marca regional, né? De certificação de origem conhecida. E o Brasil pouco pratica isso, né? É outra coisa muito curiosa, porque você conhece o vinho do Douro, né? Você conhece alimentos de determinada região, produtos, e do Brasil não tem. Vem o made in Brasil, mas não tem aquela característica regional da qualidade. E isso também é muito pouco trabalhado, porque não há uma coordenação dessa atividade. Desinteresse, a gente sabe que é muito difícil coordenar todo esse trabalho político, né, de alcançar esses resultados, mas eu creio que é uma carência também a criação de marcas e de marketing realmente, de valorização da marca regional. E aí eu só queria complementar... desculpa, fala, Gislaine. Não, eu ia complementar até um pouco do que você falou e também que o Robson comentou. Quanto da Becasa, na parte de qualificação, a gente tem feito um trabalho muito intenso em parceria com a eBay, com a Apex Brasil e até com a São Paulo Negócio e outras entidades para ajudar na qualificação desses empresários para exportação. E essa questão das marcas, Robson, é perfeito que você colocou e vou até além. A gente teve algumas situações específicas que os produtos saíam para exportação sem o Made in Brasil. Isso é algo que a gente tem que começar realmente a se atentar. Nós, como fabricantes exportando, colocar o Made in Brasil. Só assim o pessoal lá fora vai ver, nossa, veio de origem brasileira. E o mercado externo busca muito as características nossas aqui. Então, a gente olhar a nossa brasilidade, mostrar nos produtos, esse vai fazer um grande diferencial lá fora. Porque o mercado externo, ele valoriza muito o produto artesanal. E aqui é algo que a gente tem em várias regiões e lindíssimos e grande potencial para o mercado externo. Então, e vem dos pequenos, né? De novo, é a oportunidade que você comentou, Sérgio. É o pequeno. Quando você fala um trabalho artesanal, é de uma empresa pequena, às vezes é de uma micro, um artesão, né? E ele não tem, às vezes, a noção do potencial que ele tem na mão dele para o mercado externo. É só realmente se abrir para o mercado e aproveitar a oportunidade. Eu queria comentar, já vou fazer um comentário em cima do que você falou, que acho que é bem bacana, mas eu queria só terminar o que o Robertson comentou, que é essa questão da regionalidade, ou de um selo de qualidade regional, ou mesmo nacional, não importa. Esse é um trabalho que é feito braço, tá? É o empresário de um lado, a entidade classista do outro e o governo do outro. O governo, estou achando que ele não vai querer participar muito disso, tá? Ele não vê muito interesse nisso. Mas as entidades de classe, junto com algumas organizações industriais, mais os empresários organizados e não olhando um para a cara do outro como competidor. Não é isso. Nessa hora, deixa a competição de lado. Se nós estamos aqui para defender um determinado tipo de bebida que é tradicional do Brasil, então esquece que eu estou competindo com você. Vamos fazer um trabalho lá fora para que a nossa bebida seja reconhecida. Depois a gente vai brigar ombro a ombro pelo nosso cliente. Mas primeiro vamos defender o conceito da bebida. Então, esse trabalho tem que ser feito. E a gente precisa muito disso, porque coisas fantásticas que nós temos aqui não são muito bem compreendidas lá fora. Essa que é a verdade, não são compreendidas. Eu vou dar 2 exemplos aqui que você vai deixar ficar aí me ouvindo ficar meio incomodado, que é a questão da cachaça e do pão de queijo. Será que vende tanto quanto poderia vender? Não. Não vende. Correria com vodka diretamente. O mundo toma vodka. Cortou um pouquinho, Sérgio.
Mas eu ia comentar que o mundo todo toma Mas deixa eu voto. te falar uma coisa super interessante. Então, vamos lá. Está Intensidade travando do que a bastante, vodka. Sérgio. É, um pouquinho só. Voltou? Tá? Agora sim. De volta. Voltou? Então, tá bom. A bebida quente, a bebida alcoólica destilada é um desafio muito grande. Tem uma pegada cultural muito forte aí. Então você vê que o rum tem uma origem muito clara, o whisky, o bourbon nos Estados Unidos, a vodka, o gin, o pisco aqui na América do Sul, mas todos eles fizeram um trabalho de muito tempo para poder conscientizar ou mostrar a bebida. Depois vieram as marcas. A gente não fez esse trabalho com a cachaça até hoje. Eu sei que tem associações muito bem organizadas, temos excelentes produtos, mas quem viaja mundo, quem faz mercado aí fora, sabe que tem muito para ainda ser desenvolvido. Então, esse trabalho setorial, a hora é essa, né, pessoal? A hora é essa. Você falou alguma coisa, Gislaine? Te interrompi? Não, eu concordo plenamente com você. É isso É mesmo. isso mesmo. Então, deixa eu Tem contar um muito que caso dar bem lá fora. triste para vocês. Deixa eu contar um Triste? caso bem triste. Triste. Triste Mas é não. bom, porque a gente aprende com ele. A gente aprende com ele. Como ele Vamos aconteceu lá. há muitos anos, eu acho que de repente ele não acontece mais. Mas eu vou compartilhar com vocês o que aconteceu no setor de decoração. Eu trabalhava com tapete e um país da América do Sul, vizinho nosso, onde nós tínhamos uma relação muito boa, volume, desenvolvia produto, chegava direto na gôndola, a dona de casa gostava, levava para casa, e eu me deparei com um desafio. Me pediram para não colocar que era feito no Brasil. Eu vou fazer uma pausa agora. Muito triste mesmo. Muito triste. Muito triste. Então, antes da gente se chatear com isso, eu vou dar a segunda página agora desse negócio, dessa história. Claro que eu fiquei chateado com isso e eu fui atrás. Por quê? Travou de novo, Sérgio. Me disseram o seguinte: não é porque é Brasil. Opa, vamos lá, espera voltar aqui. Aparentemente voltou. Quando voltar, você me avisa. Voltou. Então tá. Então eu fui atrás e me disseram o seguinte: não é porque é Brasil, não é negativo porque é Brasil, é que você compete com produtos belgas. E os belgas têm uma tradição nesse mercado de muito tempo. Então você é um novo entrante numa tecnologia que é dominada pela Europa e o público está acostumado a olhar o feito na Bélgica. Então pode ser, isso o varejo me disse, pode ser que o feito no Brasil cause algum desconforto, alguma confusão durante algum tempo. Depois a gente deu um jeito de começar a colocar o Etio em Brasília, mas eu posso dizer para vocês que eu tive que passar por isso. Nós acabamos identificando o Brasil por um número, e foi assim durante um bom tempo. Então, talvez isso não aconteça mais. Isso aconteceu em 1998, faz tempo já. Talvez hoje seja diferente. Espero que seja. Espero que a gente não tenha esse problema mais. Mas tá aí, aconteceu. Interessante. É trágico, Olha, né? eu acho que se deixasse, a gente Trágico. vai ficar aqui horas e horas conversando, porque a gente começa a pensar, né? Contando causa, né? Vamos contar causa. Infelizmente o tempo está passando, né? Olha que já são 18h22, né? E o pessoal está aqui com a gente. Gratidão aí a todos, né? Isso é bom, tá vendo que tá algo leve, bom, participativo, né, Sérgio? Então... É isso aí, a ideia era essa, né? Da gente olhar para esse cenário todo complexo, mas não, eu não sei vocês, tá? Eu estou muito chateado já, porque você liga a televisão, cada dia uma notícia pior do que a outra. O rádio é a mesma coisa. Então, eu não vou fugir das notícias ruins, ninguém vai fugir da notícia ruim, só que a gente tem que pensar o seguinte, tem alguma coisa além disso, né? Então, vamos quebrar a cabeça para pensar o que vem na próxima. Ou melhor ainda, Sérgio, vamos pensar no ruim e procurar as oportunidades, né? É isso aí. Bem, a Simone está aqui agradecendo o bate-papo, né? E Simone, obrigada pela participação e esperamos ter atendido a expectativa, viu? Que ela agradeceu aqui, tá, Sérgio? Obrigado, eu que agradeço.
Muito bom. Acho que aí, Gislaine, a gente pode caminhar aqui para o final, né? Com o debate foi muito bom, informações muito ricas trazidas pelo Sérgio, com a visão internacional e a visão de internacionalização de empresas que ele tem. Certamente nos coloca aí uma perspectiva diferente, né? Dessas má notícias só e de que existem caminhos. E aproveitar essa crise pode ser uma grande oportunidade para alguns também. Acho que essa é a mensagem, mas que exige preparação, não é? O empreendedor precisa realmente, mais uma vez, arregaçar as mangas, né? Porque a gente supera uma crise, vem outra, supera uma crise, vem outra, supera uma crise, vem outra, que você já nem acha mais que é crise, né? É ambiente normal de negócios no Brasil. Isso não é crise. É assim Você aprende a viver na crise e vira normal. Deixa de ser crise. Você vê pela crise, que crise, né? Qual que é a de hoje, né? Qual que é desse mês? Porque a gente vai levando assim, vai ficando meio vacinado, né? Contra essas medidas. Mas, sem dúvida, muito importante, excelente a oportunidade da AB Casa, de parceria com o IBREI. O Sérgio também, membro do IBREI, muito enriquecedor aqui com o conhecimento que ele tem. E acredito que para todo mundo que acompanhou aqui o nosso evento, pôde enxergar um pouco melhor algumas alternativas que certamente abrem a cabeça, né? Às vezes, quando a gente ouve alguma coisa de uma maneira mais estruturada, a gente fala, poxa, mas faz sentido, né? E às vezes algumas dicas simples, né? O Sérgio deu aqui dicas excelentes, né? Que às vezes são questões simples, mas quando você vê isso numa mensagem mais estruturada, parece que dá aquele sinal na sua cabeça e você fala que poxa, dá para fazer. Importante também, né? Eu acho que tem que destacar que vem sendo feitas medidas de melhoria do ambiente de negócio, que acho que o Sérgio também, num dos últimos slides, falou, olha, o Custo Brasil vai continuar, né? O Custo Brasil não vai acabar. De fato, vai demorar muito tempo para essas questões todas estruturais, né? O peso do Estado brasileiro é muito grande. Mas a gente observa que há uma tentativa de melhoria e de flexibilização desse ambiente regulatório que nós temos, né? O Brasil vive, as empresas ficam sujeitas a um ambiente regulatório muito forte. Para você abrir uma empresa, você demorava meses, esses meses estão diminuindo. Para você emitir a primeira fatura, nossa, uma eternidade. Para exportar também. Mas a gente acompanha, eu como advogado, né, acompanho muito o ambiente regulatório, e a gente vê os esforços que são feitos, nem a gente consegue acompanhar tanta lei nova que sai todo dia, e sabemos que essas leis demoram, como diz o mercado, demora para pegar, né? Então, publica a lei, o advogado tem que estudar, o contador tem que entender, o mercado tem que se adaptar, o empresário tem que tomar coragem de adotar. Então, esse ciclo, e aí você não tem segurança jurídica, porque às vezes a justiça não vai reconhecer, você vai ter que esperar o que o STF vai julgar. Então, esse ciclo de uma lei pegar, ele é longo. É verdade. Roberto, deixa eu só fazer um complemento. Interrompeu um minutinho. Depois também tem uma perguntinha aqui para você, uma colocação, se você puder depois responder. Eu só vou fazer uma colocação só, e até me corrigindo e aproveitando que o Roberto falou, está absolutamente correto. Quando eu falei que a infra brasileira, o custo Brasil pesado em cima da infra, a gente não vai conseguir corrigir ele em pouquíssimo tempo, não significa que o governo não trabalhe continuamente para fazer com que a exportação ou o comércio exterior seja facilitado. Temos que tirar o chapéu, é muita movimentação pró a nossa área. Tem bastante coisa. Fala, Gislaine. Bem, vamos lá. O pessoal agora está aqui se pronunciando, então vamos lá. O Olavo, ele gostaria da sua opinião, Sérgio, de como evitar uma crise de abastecimento no país e a influência das importações e exportações. E aí ele agradece. Ele é advogado e professor de Direito Internacional. Pronto, Olavo, você conseguiu me deixar naquela situação complexa, né? que é ter uma resposta difícil para dar. Vamos lá, isso aí você tem que quebrar. Tem que quebrar por quê? Porque o nosso abastecimento, ele depende, né? Sabe aquela palavra mágica, depende? Pois nós temos um abastecimento onde nós nos damos muito bem em relação ao que nós temos no Brasil, outros nós dependemos do que é o internacional. Então, eu gostaria sempre de dividir isso em categorias.
Eu trabalho hoje no mercado que eu dependo de matérias-primas, tanto nacionais quanto importadas. Nas importadas, eu já sinto falta porque quebrou a cadeia produtiva na China ou em qualquer lugar do mundo. E eu tenho que correr para o fornecimento local. O fornecimento local se aproveita disso e sobe os preços. Ou seja, é uma complexidade muito rica, ela é muito cheia de possibilidades. O que eu gostaria de te responder é o seguinte: nós cometemos alguns erros históricos. Cometemos erros. As nossas compras internacionais, elas são pobres. Eu estou fazendo cara feia porque isso me chateia muito. Nós temos que fazer um global sourcing que seja global e não seja Chinese sourcing. Então, comprar globalmente é um exercício que tem que ser desenvolvido à exaustão. Nem sempre o mais barato significa o mais competitivo quando chega em casa. Eu consigo provar que 2 preços lá fora, os 2 custam 4, um chega aqui mais barato do que o outro. Só que tem coisas que a gente não vê, não pratica no dia a dia, possibilidades diferentes, mas o que eu gostaria de ver é uma diversificação um pouco maior, é trabalhar de uma maneira mais democrática com o mundo, é saber comprar de outros lugares, é saber negociar na compra do mesmo jeito que obrigam a gente a negociar na venda. Por que quando a gente compra alguma coisa lá fora, Olavo, a gente é obrigado a pagar antecipado? E quando nós vendemos, a gente é forçado a dar crédito? Por que a gente não pode tratar esse assunto também, já que eu estou comprando alguma coisa? Usa a minha força como comprador para exigir prazo, para exigir uma entrega na minha porta, como exigem da gente quando nós vendemos. Então, desculpa se eu não respondo totalmente a tua pergunta, porque não dá para responder toda ela. Eu respondo talvez parcialmente, olhando isso meio em bloco, tá? Não sei o que vai acontecer nos próximos tempos em relação à cadeia de suprimentos. Nossa, é uma questão muito difícil de responder. Difícil mesmo. Sem dúvida. Legal. Muito Bem, bom. Obrigada, Sérgio. Obrigado, Olavo, também. Tem muitas pessoas aqui dando os parabéns, agradecendo. Fico feliz de ter esses feedbacks, já compartilhando com o Sérgio e com o Robertson também, que eu estou aqui acompanhando o pessoal, E gostaram muito do conteúdo, viu, Beleza. Sérgio? Obrigado. Então, isso é bom. Eu estou printando as telas, Vai estar depois eu disponível para compartilho todos, com todo vocês. mundo vai ter acesso. Sim. Com Vou certeza. reforçar, Depois eu compartilho todo o conteúdo. Está sendo gravado, então a gente vai estar disponível nos canais de comunicação da Becasa e todo o material também a gente vai estar compartilhando, Se alguém, por algum motivo, pôs um e-mail e não é esse e-mail que foi colocado na inscrição, passa para a gente que a gente direciona para o e-mail correto, tá bom? Eu acho que não tem. Agora, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. As perguntas anteriores, depois eu respondo, tá? Mas se tiver alguma coisa agora... Tem uma perguntinha aqui da Helena, tá? Vamos começar assim... Não. A Helena pergunta, pode explicar um pouco sobre FCL, LCL? Os empresários se preocupam muito em ter o que fazer com uma exportação muito grande. Carga solta e carga e full container, Sérgio. Manda ver, hein? Pois é, que ótimo, que bom que você perguntou isso. Eu gosto muito de responder essa pergunta porque a gente tem uma sensação de que só vai conseguir fazer a operação se ela for grande. Se ela for grande, cabe num container, fechei um container. Não, dá para trabalhar com quantidades menores, dá para fazer o LCL, para quem não sabe, LCL não é um full container, não é um container completo, é um container usado parcialmente, onde você vai compartilhar sua carga com outras cargas. Quando você fizer essa conta, é natural que esse compartilhamento vai ficar um pouquinho mais caro. Vai ficar um pouquinho menos competitivo do que você fechasse um container só para você. Isso é o ganho que os intermediários da operação têm. Mas eu te falo uma coisa, não se assuste com esse pequeno percentual que vai ficar um pouquinho maior ali no LCL, tá? No embarque consolidado, no embarque fracionado. Não absorva isso. Coloque isso no preço e parte nenhum problema. Não é vergonha a gente fazer LCL, não é vergonha exportar um pallet só, não é vergonha exportar uma caixinha só que seja, não tem esse problema não. Se a prática internacional de carga permite que a gente faça embarques parciais, é porque tem que fazer, porque dá para fazer. Então, nenhum problema quanto a isso. Só uma questão de sentar, negociar, ver quanto é que vai custar e, de novo, não absorva esse custo. Coloca isso na precificação e se seu cliente perguntar
Poxa, está ficando um pouquinho mais caro aqui. Pois é, eu estou vendendo para você só um pallet. Se você fechar 22 pallets comigo, que é o suficiente para um container completo, eu garanto que o capítulo frete fica mais em conta. Então, minha visão é muito simples, muito tranquila quanto à questão da quantidade. Simples. Ótimo. Bem, gente, acho que a gente já estendeu um pouquinho, né? Mas acho que é para uma boa causa. É bom assim interagir com quem está aqui conosco, né? A gente já está aí a 1h30, 1h33, apesar que a gente já teve um pouquinho de delay na hora das transmissões, né? Mas isso é bom, muito bom. E boa resposta, hein, Sérgio, agora. Que bom. Excelente. Então, tá bom, muito bom. Muito legal. Aqui agradecendo a todos, né? Agradecendo a todos que puderam atender ao nosso evento aqui, participar com as perguntas. Também a Becasa, ao Sérgio, né? Mais um abraço ao Renato também, que permitiu que isso pudesse acontecer. Né, Gislaine? Acho que tá ótimo a nossa maratona e cumprimos mais alguns quilômetros aqui da nossa maratona. Sim. Vocês acham que dá para responder mais uma? E é para a gente finalizar aí, gente, para quem está participando, eu peço desculpa, mas tem mais uma, de repente a última. Se tiver mais alguma, depois o Sérgio responde, ou nós respondemos na sequência. Vocês acham que dá, Sérgio, Robertson, o que vocês acham? Uma pergunta aqui, né? Tá. Então, a Helena, ela gostaria de dicas onde ela pode encontrar relatórios de pesquisa de mercado, fora as ferramentas disponíveis do governo. Eu acho, Helena, que você até mandou essa pergunta antes para a gente aí no offline, tá? Vamos lá. Isso é uma pergunta longa para ser respondida. Por quê? Depende muito da maneira como você faz o seu processo de inteligência de mercado. Então, se você como empresa, tentando entender os grandes volumes que são transacionados entre países, que eu chamo de leitura de helicóptero, a visão de helicóptero, eu subo e lá de cima eu olho as grandes movimentações. Então eu sei que quem manda muito bem nesse produto é determinado país, então os grandes volumes exportados são esses. Por outro lado, quem faz as grandes compras são esses aqui. Essa visão de helicóptero tem, por exemplo, vou dar um exemplo super tranquilo aqui. O Intracem, que é chamado Intracem, que é International Trade Center, que é um órgão ligado às Nações Unidas, ali é onde está a informação mais fidedigna, mais fiel, porque todo mundo, do mundo inteiro, reporta o seu comércio internacional para eles. Ali você vai ter um pequeno delay, um pequeno atraso, afinal de contas está compilando informação do mundo inteiro. Mas ali você começa a ter uma visão, então, e pode quebrar essa visão por produto e pode, inclusive, aplicar filtros ali dentro. Melhora bastante. Agora, se, por acaso, um cara com apetite de negócios, como eu estou acostumado a ser, e quem trabalha comigo também, eu preciso ter o nome do cliente. O nome do cliente é uma outra coisa. Descobrir nomes de clientes aí fora dá trabalho, sim. Tem relatórios que a gente pode comprar hoje que são de base aduana, que vai gerar o quê? O que relatório base aduana traz? Quem importa, quanto pagou, de quem comprou, quanto pagou de frete, todo esse tipo de detalhamento. Tem outros que têm uma base de manifesto de carga. Nessa base de manifesto vai aparecer tudo, menos o preço. Então, são dinâmicas próprias. Você tem um universo de gente aí fora oferecendo relatórios nesse sentido. Tem gente que prefere olhar setorialmente, como é que o setor se comporta. Eu trabalho com alimentos e bebidas, então também a gente começa lá de cima e vai chegando até a preferência do consumidor lá embaixo. Se ele prefere a marca A ou prefere a marca B. Conforme você vai se aproximando do cliente, mais os custos aumentam, fica muito mais caro. Então, não consigo responder para você de cara, dando algumas opções, porque depende muito da linha de inteligência que você quer adotar, que pode ser por produto, por segmento, por mercado, e aí, para cada um deles, tem parceiros, tem empresas que comercializam as informações ou os dados, e algumas entregam até análises, e os preços vão de R$1.000 a R$300.000. Depende muito daquilo que a gente quer, aonde quer chegar. Isso aí, Sérgio. Bem, gente, acho que foi a última pergunta, porque senão a gente vai ficar aqui, né? Eu falo, é sempre muito bom esse momento, que a hora que todo mundo começa a se interagir, eu gosto muito desse engajamento, dessa interação, mas infelizmente, assim, em respeito também à questão do horário que a gente já ultrapassou, né? Mas por uma boa causa, certo? Com certeza.
Bem, eu, em nome da Becasa, agradeço mais uma vez, Sérgio, a você, Robert, e todo o pessoal do IBREI, né, a cada um que estava aqui com a gente participando, né, realmente superou as expectativas nas inscrições, na participação também, em perguntas também que você vai estar respondendo depois, né, Sérgio? Então, assim, realmente eu só tenho que agradecer, me coloco à disposição de vocês e também dos participantes que estavam aqui nos ouvindo, para dar continuidade. E vamos em frente, como você disse, eu acho que temos muito potencial, o Brasil tem muito potencial, e é mais a gente acreditar, apostar e, como você disse, pegar uma linha e buscar as oportunidades, que elas existem, né? E a gente tem que fazê-las acontecerem. O medo, ele tira a oportunidade, então vamos esquecer essa palavrinha e vamos open mind, né? Vamos abrir nossas mentes no mercado internacional, que é uma bela de uma oportunidade, tá bom? Obrigada novamente e Deus abençoe a todos. E que se cuidem, né, nesse momento aí de pandemia. Lavar as mãos, hein? Muito bom. Sempre. Obrigada, Obrigado, gente. pessoal. Forte abraço para vocês. Um grande abraço aí para vocês, um bom restinho de semana. Bom descanso a todos. Tchau, tchau, gente. Tchau. Abraço. O técnico do Lucas, obrigado aí também. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, até mais.